Hoje, o ministro Dias Toffoli confessou que era sócio do resort Itaiaia. Se ele não confessa, ninguém ia saber, não é mesmo? E tem mais, ele confirmou ainda que vendeu sua parte para o fundo Arlen. Sabem de quem é esse fundo? Da teia do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E sabe qual era a desculpa do ministro? Eu não sabia que o fundo era do Vorcaro e não sou amigo dele. A pergunta é: desde quando o ministro do STF faz negócios milionários com fundos obscuros sem saber quem ele está pagando? Outra coisa, que coincidência ele perdoar uma multa de 10 bilhões da JIF e depois a parte que seria dele ser vendida para o advogado, outro advogado, sócio da JIF, que já foi sócio do escritório da advocacia das esposas aí de ministros. Hoje está pegando fogo e nós vamos tratar também do elo de toda essa sujeiraiada de Banco Master, BRB, ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e ainda a arrogância do governador Ibanez Rocha aqui do DF, que teve dos pedidos de impeachment dele. Fica aí comigo até o final, porque hoje vai pegar fogo. E eu já vou compartilhar aqui para vocês na tela nossas notícias. Opa, peraí. Tá aqui nossas notícias. Pá. Tem também a manifestação do Deltan, que eu achei interessante trazer para vocês, mas olha aqui, em primeiro lugar, Dias Toffoli confirma ser o dono do resort, mas que não era amigo e nem recebeu dinheiro de Vorcaro. O ministro Dias Toffoli confirmou que, em nota, que faz parte do quadro societário da empresa Merit, dona do resort Itaiaia no Paraná. Só que ele esperou a Polícia Federal entregar isso para o Edson Fachin no celular do Vorcaro, inclusive em mensagens que foram apagadas. No texto, ele confirma ainda que a empresa foi integrante do Grupo Itaiaia, em Ribeirão Claro, até 21 de fevereiro de 2025, e que vendeu cotas do negócio ao fundo Arlen, que faz parte da teia do banqueiro Daniel Vorcaro. A venda foi concretizada em 27 de setembro de 2021, segundo o ministro. Ele afirma, no entanto, que jamais soube quem era o gestor do fundo Arlen e acrescenta na nota que jamais teve qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima com o investigado Daniel Vorcaro. Aqui não é amizade íntima, não. A gente sabe o que é isso aqui. É negócio, é dinheiro, é compra e venda, é esconder o nome, colocar em nome de laranja. Isso aí a gente já sabe o que é. Negócios. Negócios escusos e obscuros a qualquer imagem de um juiz, de um servidor público. Quem dirá de um ministro do Supremo? E nós aqui no Brasil normalizamos esse tipo de escândalo, esse tipo de absurdo. Infelizmente, está todo mundo anestesiado. E aí vê, uma vendinha ali de 50 milhões que o ministro fazia parte no nome do irmão, do outro irmão, do padre. Gente, pelo amor de Deus, nós não podemos mais normalizar o anormal. Tem que pedir para sair, pede para sair. Se não pedir para sair, tem que empichar. E eu vou falar mais. Sabe qual é o pior disso tudo? Você pega aí esses ministros, desembargadores que são aposentados compulsoriamente com a mala de dinheiro dessa aí, ó, igual a gente já viu um monte, eles ainda continuam recebendo pela aposentadoria, muitas das vezes ainda vão advogar ou vão fazer outra coisa. E aí qual que é a punição? A punição é ele não roubar mais, é ele não se corromper mais, porque agora ele vai fazer outras coisas, mas continua recebendo. Isso é Brasil, cara, isso é um absurdo, é só aqui mesmo. Olha o que disse o Deltan. Agora ele cai. A Polícia Federal acha provas contra Toffoli no celular do Vorcaro. Trocando em miúdos aqui essa informação pra vocês. Isso aqui só faz sentido se a Polícia Federal pediu a Fachin a abertura de um inquérito criminal para investigar o ministro Dias Toffoli. E eu vou te explicar agora o porquê.
O normal, gente, seria a Polícia Federal extrair os dados do celular do Vorcaro, analisar e aí mandar tudo isso pro processo, que tá onde? Tá no gabinete do Toffoli, que é o relator. Se tem que levar algo para algum ministro, é pro próprio Toffoli. Só que a Polícia Federal não fez isso. Ela deu um olé no Toffoli e foi direto para Fachin, presidente do Supremo, e entregou o material do celular do Vorcaro para ele. E quem entregou também não foi qualquer um, não foi um delegado. Foi o próprio chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, pessoalmente em mãos. Isso só pode significar uma coisa, gente. O que a Polícia Federal encontrou lá, entre o Toffoli e o Vorcaro, é gravíssimo. Possivelmente provas de crimes. E por isso entregou diretamente nas mãos de Fachin, pedindo que Fachin abra um inquérito criminal contra o Toffoli e pedindo também o seu afastamento como relator do caso. É a única coisa que faz sentido aqui. Se não fosse isso, era só a Polícia Federal mandar para o próprio Toffoli. Como não mandou, a minha visão é de que a Polícia Federal agora vê o Dias Toffoli não mais como ministro relator, mas sim como investigado. E isso é reforçado ainda por esta matéria outra que acabou de sair no Metrópolis. Polícia Federal apresenta pedido de suspeição contra Toffoli após acessar o celular do Vorcaro. Gente, vocês têm noção disso aqui? Só desculpa interromper, pessoal, mas o gabinete do ministro Dias Toffoli já falou que a Polícia Federal não tem competência para poder pedir, e a competência não é de se ele consegue ou não, é a competência legal, né, da legislação. Não está escrito na legislação que eles podem pedir essa suspeição. Isso já veio a manifestação do gabinete que demonstra que ele não vai arredar o pé, que realmente ele não vai largar o osso, como foi dito em outras matérias. A Polícia Federal, ela ir lá e apresentar a suspeição é porque realmente encontrou coisa gravíssima envolvendo o Toffoli. Segundo o Metrópolis, as mensagens de Toffoli com o Vorcaro que a Polícia Federal recuperou foram apagadas. Apagadas! Será que tá explicado por que o Toffoli queria tanto controle sobre esse caso? Puxou pra lá, colocou tudo em sigilo, escolheu os peritos. Você tá entendendo agora? E agora o Supremo tá como, hein? Imagina como é que tá o Supremo lá, como deve estar lá pegando fogo. Tá desse jeito aqui, como a Daniela Lima e o Fábio Serapião descreveram. O Supremo está profundamente dividido sobre o que fazer diante desse caso. Não precisam ficar divididos não, ministros. A gente sabe o que precisa fazer. Fachin precisa afastar o Toffoli imediatamente desse caso. Sortear a relatoria da investigação do Master para outro ministro e mandar intimar a Procuradoria-Geral da República, PGR, sobre esses pedidos da Polícia Federal. E a PGR precisa fazer a coisa certa, pedir a suspeição do Toffoli e uma investigação urgente contra o ministro. Toffoli precisa sofrer um impeachment. O cadáver insepulto do Master está começando a feder e se o Supremo e a PGR não fizerem nada, ele vai contaminar o Brasil inteiro com a sua podridão. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa bomba. Agora ele... Pessoal, minha opinião, sem amarras, sem rodeios, eu não recebo dinheiro público, não sou jornalista profissional, sou advogado, você já sabe. Não concordo com algumas coisas aí ditas pelo Deltan Dallagnol, mas uma coisa é fato. Eu tenho quase certeza que a PGR dessa vez vai denunciar o Dias Toffoli. Por que você fala isso, doutor Eric? Porque o Lula soltou a mão dele há muito tempo, tá com raiva dele e agora eles vão tirar e indicar um novo ministro. Pronto, simples assim. Polícia Federal, vocês estão batendo palma, eu também estou batendo palma para a Polícia Federal, excelente trabalho, mas o diretor continua o mesmo, Andrei Rodrigues, que cumpriu várias ordens do ministro Alexandre de Moraes. E eu não vou trazer aqui se eram legais ou ilegais, eu deixo isso aí com vocês. Pense aí, o que vocês acham? Por quê? Porque naquele momento era necessário para eles, um interesse maior. Vamos sair da bolha, vamos pensar como sistema, vamos pensar como todo mundo lá. E agora, o que vai acontecer? A mesma Polícia Federal está entregando o Dias Toffoli. Assim como daqui a pouco vão entregar o Moraes, sabe por quê? Porque ele nem igual o Toffoli era, porque o Toffoli ainda era do time, né? Do sistema. Ele estava um outsider do sistema ali. Então, deram um mel para ele, se lambuzou de poder, abusou do seu poder, e agora a conta está chegando. Então, a minha opinião, você já sabe, Dias Toffoli ou vai sair, eu acho que ele não vai pedir para sair, então vai ter que ser empichado.
impeachmentado, seja lá o termo que você preferir. Às vezes eu cometo algum errinho de português aqui pela euforia de estar falando com vocês e falando para uma câmera, que não é a mesma coisa de falar com todo mundo ao vivo. Então peço desculpa também se eu cometer algum erro de português. Fiquem tranquilos que aqui é um bate-papo informal da minha opinião, que eu estou trazendo as matérias para vocês, para a gente aprender a concatenar todas essas informações. E eu acho que o próximo da fila é Alexandre de Moraes e ele vai pedir para sair. O Alexandre de Moraes, por incrível que pareça, eu acho que ele vai pedir para sair. Para sair pela tangente e tentar ser esquecido, igual fez já o Lewandowski de ministro de Estado, igual fez o Barroso, para poder falar, bicho, agora vou me deixar quieto, para não ter o mesmo destino do Dias Toffoli. Porque esse destino aí, meu amigo, vai ser cruel. Tem potencial para ser muito maior do que a Lava Jato, tudo isso que está acontecendo aqui. Tem muito maior, o maior escândalo financeiro, o maior rombo que nós tivemos, a maior corrupção que nós tivemos aqui no Brasil, vai ser essa do Banco Master, com toda a sua teia, como disse a matéria. Olha o que aconteceu, vocês viram isso aqui ontem? Da janela, da mala que foram jogadas? R$500 mil quase. A contagem do dinheiro, aquele dinheiro jogado pela janela, que foi a imagem do dia e que vai marcar também bastante a cena da investigação sobre o Master e relação com fundos de previdência, nesse caso a Rio Previdência. São R$429 mil jogados da janela. Enquanto o agente da PF entrava para cumprir o mandado judicial, esse alvo jogava R$429 mil pela janela do banheiro de um prédio do 30º andar, ou seja, do 30º andar desse prédio. Por isso que, inclusive, o dinheiro ficou voando um período e ficou muita coisa lá embaixo. Agora, a investigação vai ter que apontar, na verdade, os investigados vão ter que explicar o que eles faziam com R$429 mil em mãos, em dinheiro vivo, no momento em que a gente vive o sistema financeiro completamente digitalizado para ser rastreável o dinheiro. Por que eles não colocaram no sistema bancário para que esse dinheiro seja rastreado? Gente, a PF terminou Pessoal, a contagem. Você imagina, você sai de casa, tem um monte de dinheiro voando. Olha só, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui trazendo para vocês comentários da Globo. E aí, olha, por que eu digo que isso vai acontecer de impeachment, de saída de ministro, de esse ano, muita coisa, vocês vão ver muita coisa. Porque olha isso, até a Globo, todo mundo tá batendo nisso aí já tem tempo, na verdade, né? Já tem tempo que começou. Todo mundo já percebeu que se a gente não se unir, meu amigo, isso vai acabar com o Brasil. Já acabou, né? Mas agora a gente precisa se unir para poder combater isso. E eu defendo sim a reforma do judiciário já. Contra o nepotismo judicial também. Contra esses absurdos aí, ministro quer dar aula, vai dar aula, gratuito ainda, porque não pode ficar cobrando, ele é juiz, ele é ministro, ele tem que dar o exemplo. Não pode botar risortinho em nome de irmão laranja, tem que avisar pro coleguinha que ele não pode exercer advocacia administrativa em nome do escritório da esposa, tem que avisar pro outro coleguinha que ele não pode ser fazendeiro e ter milhões e milhões lá no Mato Grosso, tem que avisar pro outro coleguinha que ele não pode ter instituto vinculado no exterior com milhões e milhões, levando palestra e fazendo um monte de carnaval fora de época. Bom, tomara que nada aconteça aí. Olha aqui, ó, quem for responsável por jogar essa mala de dinheiro, que lá na frente vocês já perceberam, que me acompanha aqui há algum tempo. Já que se você não acompanha, se inscreva aí no canal, porque esse algoritmo não tá mandando, não tá distribuindo, não sei o que aconteceu. Se inscreva aí, não sei se é por causa desses temas muito polêmicos e por causa da minha opinião que eu falo. Você pode até não concordar, mas eu vou defender até a morte o seu direito de falar a sua opinião, então defenda o meu, defenda o nosso, porque é assim que a gente leva informação e leva notícia. Quem jogou foi o Igor Paganini, 429 mil lá de cima de Santa Catarina. O homem que jogou uma mala de 429 mil em espécie pela janela de um apartamento em Balneário do Camboriú é Igor Paganini. Diretor comercial no estado, as informações foi confirmadas com exclusividade pela Band News FM. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão ligados à Operação Barco de Papel em Balneário Camboriú e Itapema.
Esta foi a terceira fase da operação que investiga crimes contra o Estado financeiro envolvendo a gestão de recursos do Rio Previdência, que aplicou 2,6 bilhões no Banco Master. Aí, ó, tá vendo? Tá todo mundo anestesiado. A gente vê um negócio desse aqui, ó, o cara jogou $500 mil pela janela. É porque ele pegou e desviou ali 2,6 bilhões da Rio Previdência para o Banco Master e quebrou. Isso não é normal, gente. Isso é fora do normal, vai muito, muito além assim do pior, entendeu? Escândalo que a gente vê aí fora. Um mandato foi cumprido, um dos mandatos foi cumprido no Paganini Tower, de onde Igor lançou a mala. A PF inicialmente investigava a companheira de Igor, mas ele passou a ser alvo após o episódio. Na operação, a PF recuperou o dinheiro, apreendeu 2 veículos de luxo e 2 smartphones. Um dos carros era uma BMW do ex-presidente do Rio Previdência, Davis Antunes. A Porsche transferida à época ainda não foi encontrada. Deixa eu aumentar aqui. Os mandatos foram expedidos pela Justiça Federal do Rio por indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas. Os irmãos Rodrigo e Rafael retiraram documentos do apartamento de Antunes antes da primeira fase da operação. Davis Antunes e os irmãos seguem presos por obstrução de justiça e destruição de provas. Na primeira fase, também foram alvos os ex-diretores de investimentos do Fundo Previdenciário, Eutchério Rodrigues e Pedro Pinheiro Guerra Leal. O Rio Previdência diz que permanece à disposição da justiça. Até o momento, a defesa do Igor não foi contactada. Cara, imagina lá no exterior como é que o Brasil não deve estar sendo visto, hein? Meu Deus do céu, imagina. Nosso tempo tá ficando curto aqui, meus amigos. E eu ia passar isso aqui, mas você já sabe isso aqui também, né? Ele juntou cúpulas do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes também, porque a mulher do Alexandre tem um contrato que ninguém no mercado tem no Brasil. Um contrato de um advogado de elite em São Paulo, criminal, custa no máximo 10 milhões de reais. Para um trabalho de uma longa equipe, uma ampla equipe, por anos de atuação. O contrato da mulher do Alexandre é de 130 milhões de reais. Um contrato de um advogado top criminalista, que ela não é 10 milhões, 15 milhões, raramente, segundo a gente conversa muito com os advogados. Então, enfim, de certa maneira o jogo se acomodou assim, as cúpulas dos poderes lá, e ficou a Polícia Federal, TCU inclusive, e ficou Polícia Federal e Banco Central. Daniel está me pedindo a palavra. O tabuleiro, ele juntou... Nepotismo judicial, é o que eu falo, que aconteceu aqui. E aí, ó, eu trouxe para vocês verem que a minha ligação, a ligação que a gente faz concatenando as informações, os meios e os veículos de informação, tudo leva para onde eu disse. Impeachment, pedido para sair, e aí vai acabar que vai sobrar mesmo para indicar novos ministros lá, paciência, é assim que se funciona, mas eu espero que já entrem lá sabendo que se fizer cagada, a sociedade vai cobrar a saída. Então... é isso aqui tá lá no perfil do carteiro, tá, gente? Ele tá trazendo a informação da CNN, que também é Globo, né? Grupo Globo aí. Então, essa é a análise, perfeito? Pessoal, já me prolonguei demais e aqui eu vou só passar rapidamente aqui do DF, ó. O que o Ibanez disse, governador do Distrito Federal, que pedidos de impeachment vão para a gaveta, não cumprem requisitos da lei, diz Ibanez. Ou seja, eu trouxe para vocês isso aqui por quê? Porque ontem a notícia que eu também falei para vocês foi essa lá de que mais um pedido de impeachment tinha sido engavetado contra o governador Ibanez, né, da Câmara Legislativa aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado, é muito bom estar com vocês, obrigado por você abrir a porta da sua casa, me dar esse tempinho aí com cada um aqui que presta atenção nos nossos comentários. Deixa o seu comentário aqui também, é muito importante a sua participação. Encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, para mostrar o que realmente está acontecendo aqui no nosso Brasil, para que as pessoas passem a ter uma imagem diferente de como receber as notícias, como analisar as notícias e olhar vários veículos de comunicação, não apenas um. Desculpa, pessoal. E hoje é um marco histórico no Brasil. Se a gente perdoar isso, tudo que está acontecendo,
Então quer dizer que juiz realmente aqui pode bater na cara da sociedade que nada vai acontecer, né? Já vimos de tudo, mas hoje bateu os recordes, né? Então é isso, pessoal. Fiquem bem, fiquem com Deus. E para ter mais notícias às 18 horas, vem comigo. Tchau, tchau.